Após as prisões do policial reformado Rony Lessa e do ex-militar Elcio Vieira de Queiroz, ambos responsáveis pela execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, ficou ainda mais explícito o envolvimento das milícias do Rio de Janeiro nesse crime, e deixou claro também os sinais de envolvimento da família Bolsonaro com esses grupos que grilam terras, extorquem e matam. O fato de Rony Lessa ser vizinho do presidente Jair Bolsonaro é só uma das muitas coincidências que criam laços ao longo dos anos entre a família Bolsonaro e esses grupos que praticamente criaram um estado paralelo no Rio de Janeiro. E nesse vídeo agora, a gente separou 15 momentos que sugerem esse envolvimento dos Bolsonaros com a milícia. Em agosto de 2003, o então deputado Jair Bolsonaro usou a tribuna do Congresso para defender milícias e chegou a convidar grupos de extermínio da Bahia para irem para o Rio de Janeiro. Dizer aos companheiros da Bahia, que agora há pouco vi um parlamentar criticar aqui os grupos de extermínios, enquanto o Estado não tiver coragem para adotar a pena de morte, esses grupos de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. E se não tiver espaço na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o apoio. No ano de 2007, Flávio Bolsonaro, que era integrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, defendia abertamente a legalização das milícias. As classes mais altas pagam segurança particular, e o pobre como faz para ter segurança? O Estado não tem capacidade para estar nas quase 1000 favelas do Rio. Dizem que as milícias cobram tarifas, mas eu conheço comunidades em que os trabalhadores fazem questão de pagar R$15 para não ter traficantes. Em 2008, Flávio Bolsonaro voltava a defender milicianos, agora durante a votação para a instauração da CPI das milícias, que ocorreu depois de 2 repórteres do jornal O Dia terem sido torturados por milicianos na favela do Batã. Sempre que ouço relatos de pessoas que residem nessas comunidades, supostamente dominadas por milicianos, não é raro constatar a felicidade dessas pessoas, que antes tinham que se submeter à escravidão, a uma imposição hedionda por parte dos traficantes, e que agora pelo menos dispõe dessa garantia, desse direito constitucional que é a segurança pública. No ano de 2011, a juíza Patrícia Scioli foi assassinada com mais de 20 tiros por um grupo de milicianos do Rio de Janeiro. E após a sua morte, Flávio Bolsonaro foi ao Twitter para difamar a magistrada e relativizar a responsabilidade dos culpados. A juíza estava em uma lista de pessoas marcadas para morrer, e os investigadores afirmam que o crime teve um mentor. Disseram isso depois de terem sido feitas escutas telefônicas autorizadas pela justiça e das apreensões feitas nas casas dos 3 policiais militares acusados do homicídio. Em 2015, Flávio defendeu um grupo de PMs ligados à milícia que agrediram a juíza Daniela Barbosa durante uma inspeção no Batalhão Especial Prisional. Segundo ele, os detentos reagiram depois de serem tratados de forma desumana várias vezes pela juíza. Só recorda a ficha criminal dos 4 PMs presos. O Alan Lima foi flagrado num vídeo participando de um assassinato. Sim. O Aldo Leonardo foi preso pela Polícia Federal recebendo uma mesada do NEM da Rocinha. O Aloysio Souza foi preso em flagrante por tráfico e extorsão. E o José Luiz da Cruz foi expulso da PM recentemente por cobrar propina de comerciantes de Bangu. Todos os nomes que você falou, eu nem sei quem são. Se passar ao meu lado aqui, eu não sei quem é. Eu estava defendendo ali uma situação apenas de respeito. Eu acho que houve excesso de ambas as partes. Isso que eu fui contra no momento. Ainda em 2015, Flávio Bolsonaro foi o único dos deputados da Alerj que não votou a favor da CPI dos autos de resistência, que visa apurar supostas fraudes nas mortes causadas pela polícia. A CPI surgiu após um vídeo mostrar PMs alterando uma cena de homicídio na favela da Providência. As imagens mostram os policiais colocando uma arma na mão de um rapaz após ele ter sido assassinado. Nas eleições de 2018, Jair Bolsonaro, em campanha à presidência na época, defende as milícias que atuam no Rio de Janeiro e diz que tem gente que é favorável à milícia, que é a maneira que eles têm de se verem livres da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Em 2018, Marielle e Anderson foram assassinados. E desde o início das investigações havia forte suspeita do envolvimento de milicianos e políticos. Bolsonaro foi o único dos candidatos à presidência a não manifestar nenhuma mensagem de solidariedade ou qualquer coisa do gênero. Nesse caso em si, né, dado o simbolismo dela até, qualquer coisa que porventura viesse falar seria potencializado e distorcido contra mim. Então, no momento,
Eu me resguardo o direito de permanecer em silêncio nesse caso e aguardo a conclusão das investigações. Se ela fosse de um partido que não o PSOL, que é um partido diferente ideologicamente do partido do senhor, o senhor poderia se pronunciar? Nada a declarar a partir daqui para frente, qualquer caso relacionado a esse fato. Também em 2018, foram presos os policiais Alan e Alex Rodrigues de Oliveira, na Operação Quarto Elemento, que investiga a atuação de milicianos que praticavam extorsões. Os dois PMs presos são irmãos da Val do Açaí, que foi como ficou conhecida Valdenice de Oliveira, assessora e tesoureira do PSL. Ambos policiais faziam parte da campanha de Bolsonaro. Durante as últimas eleições, Flávio saiu em defesa do então deputado Rodrigo Amorim, que foi candidato e vice de Flávio na campanha à prefeitura em 2016, e também do deputado federal Daniel Silveira, ambos do PSL. Os dois deputados foram aqueles que quebraram a placa em homenagem a Marielle. Ainda nas eleições de 2018, o Ministério Público do Rio afirmou ter colhido provas de que a milícia de São Gonçalo havia favorecido um dos candidatos de Jair Bolsonaro à Alerj. O candidato em questão é o coronel Fernando Salema, que é ex-comandante do batalhão da cidade, e tem feito a campanha ao lado de Flávio Bolsonaro, que na época ainda era candidato ao Senado. Essas informações foram obtidas através de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça entre os meses de agosto e setembro. Ainda no último ano, o COAF revela que Queiroz, ex-assessor de Flávio e amigo da família Bolsonaro há décadas, fez movimentação atípica de mais de R$1.200.000 entre 2016 e janeiro de 2017. Queiroz já havia chamado a atenção do COAF durante a Operação Furna da Onça, que levantou todas as movimentações financeiras acima de R$10.000 feitas pelos servidores da Alerj. Isso porque numa das movimentações de Queiroz havia um cheque de R$24.000 para Michele Bolsonaro, a esposa do presidente. Após o estado de São Paulo ter divulgado a movimentação milionária de Queiroz, o ex-assessor e motorista desapareceu por completo, só voltando a dar notícias ao dizer que estava cuidando de assuntos médicos. No entanto, é revelado posteriormente que Queiroz, antes de ir para o Albert Einstein, se escondeu na favela do Rio das Pedras, que é uma região completamente dominada pela milícia mais antiga do Rio de Janeiro. Foi revelado também que Flávio Bolsonaro empregou a mulher de Adriano Magalhães da Nóbrega, que é tido pelo Ministério Público do Rio como o homem forte do escritório do crime. Adriano e outro integrante da quadrilha já foram homenageados por Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Flávio foi o único parlamentar que votou contra a concessão da medalha Tiradentes a Marielle. A proposta foi votada em abril do ano passado e aprovada apenas com uma observação, com voto contrário do deputado Flávio Bolsonaro. Em dezembro de 2018, o pai e a irmã de Marielle, Antônio Francisco da Silva e Aniele Franco, receberam a medalha Tiradentes e o diploma post-mortem das mãos do deputado Marcelo Freixo, exatamente no dia 10 de dezembro de 2018, quando se comemorou o Dia Internacional dos Direitos Humanos e os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na ocasião, o pai de Marielle disse ainda acreditar nas investigações. Nós continuamos confiando que teremos em breve essa resposta. Há 9 meses, Marielle teve sua vida ceifada e até hoje não nasceu a resposta que nós queremos ouvir. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. A ideia desse vídeo não é de forma nenhuma tentar estabelecer uma relação direta entre a morte da Marielle e a família Bolsonaro, né? Não tô com esse vídeo querendo dizer que eles são mandantes do crime nem nada disso, mas é sim estabelecer que é uma relação já bem longa que eles mantêm com a milícia do Rio de Janeiro, né? Assim, não é uma relação de hoje, e é que a gente tem que ficar atento, né? Porque é o presidente do país envolvido com um grupo criminoso, né? Essencialmente um grupo criminoso que controla várias regiões no Rio de Janeiro e que a gente tem que observar sempre, ter cuidado, né? E vamos esperar o andamento das investigações para ver o que vai ser decidido, né? E a gente saber finalmente quem matou a Marielle, porque por enquanto é só a ponta do iceberg, né? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e por hoje é isso. Um forte abraço e até mais.